Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Imaginário. Bom, pessoal, vocês vão perceber que mais uma vez consegui vídeo extra e coisa importante. Esse vídeo aqui, 8 horas da manhã, às 8h30, uns amigos aí legais, aí, uma banda legal para vocês aí. Confiram lá. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que... Tô com essa carinha de cansado aqui, pessoal, porque trampo novo, ótimo, graças a Deus, tô feliz. Só que dormindo um pouquinho, assim, né? E tendo que fazer os vídeos que não pode parar de jeito nenhum, né? Então, levar a sério o trabalho lá e levar a sério o trabalho aqui. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Esse tipo de vídeo, já que eu sempre estou falando aqui olho no olho com vocês, é aquele tipo de vídeo que não faz sucesso com o meu público aqui, não faz. Mas é que é daqueles que a gente fala que é obrigação de fazer. Consigo fazer de todos, vocês vão entender que não. Eu vou explicar que não, é lógico, não dá tempo. Mas em alguns casos específicos eu sou obrigado a fazer. E pela primeira vez é um ator brasileiro, é sobre um ator brasileiro. Eu fiz vários atores norte-americanos, irlandeses, escoceses e tal, mas agora um ator assim que pra mim tá no mesmo nível, tá, gente? Chamar de canastrão, fazia essa canastrice, mas uma coisa mais Clint Eastwood, como eu costumo falar aqui, que é um elogio total que eu dou, que é o nosso querido, saudoso já, Francisco Coco. Francisco Coco nos deixou agora no último dia 19 de junho, com 91 anos de idade, então um vídeo mais curtinho, mas um vídeo com muito carinho que eu faço, vocês vão entender também o porquê. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Meus queridos, eu volto aqui como Herculano Quintanilha para dizer o seguinte. Gente, o Francisco Coco é um cara assim diferenciado. É um cara diferenciado. Como todo mundo sabe aqui, já com 56 anos de idade nas costas, então ali, me entendo por desde os 6 anos, olhando televisão. Essa antiga, aqui na minha casa era Toshiba, na casa da minha avó Pérola era uma, acho que era, agora era uma Philco, acho que era uma Philco. Mas enfim. A gente tinha as novelas, quando a novela era coisa assim, de primeiro mundo, de primeira linha mesmo. Então, quem brilhava, né? O seu Tarcísio Meira e outros mais, o Francisco Coco. Era chamado os gigantes, assim, então. Mas o Francisco Coco, só dele ter feito duas novelas, só duas novelas, vou falar uma terceira aqui, que veio na cabeça agora. Só dele ter feito duas novelas, já vale pra mim, como um todo, já tá lá em cima já. Já está lá no Olimpo dos deuses aí do entretenimento, já tá lá no Olimpo. No caso aqui, teledramaturgia, né? Mas assim, vou falar primeiro as três, né? Não tem a ordem aqui, são ali de 76, 77, 78, e é lógico, né? Vou falar das três que me chamam mais atenção. Então eu vou fazer essa ordem assim, a última é que me chama mais atenção. Então nós temos Saramandaia, que é uma novela assim do Dias Gomes, se eu não me engano. Gente, me desculpe, mas eu acabei não pesquisando isso, que veio na cabeça aqui agora. Mas Saramandaia é daquela estrutura fantástica, misturando, né, a realidade com a fantasia, aquela realidade fantástica e tal. E ele fazia Tiradentes lá, então sensacional. Saramandaia, gente, é algo assim... Tentaram depois fazer meio que uma refilmagem ali, como todas as novelas que ele fez foram tão sucesso que ele, agora virou moda, mas na época foi as primeiras assim que tentaram refilmar, mas não deu muito certo, porque a coisa, o charme, o negócio é outro, a pegada era outra, né, a criatividade. Quando você não tinha muita tecnologia, porque dinheiro tinha até, né, e criatividade nem se fala, mas às vezes a tecnologia não acompanhava, mas Saramandaia é de um gênero fantástico assim que me chama muita atenção. Bom, depois eu falei aqui do Quintanilha, né, depois O Astro. Inclusive, gente, músicas e aberturas, algumas já do Hans Donner e tal, mas músicas e aberturas assim que você ficava assim abismado. Desde a mais simples, sofisticada, com jogo de luz, de imagem ali, de distorções de imagem, mas combinava com a música, era uma coisa assim, sabe, às vezes algumas músicas obviamente feitas para aquela abertura, outras utilizadas, né? Mas nesse caso as três feitas para aquela abertura, então era aquela coisa, sabe, original, aquele som feito mesmo, né? Para ser a capa do LP, vamos chamar assim, era a capa da novela, vamos colocar assim, e vice-versa. Então o Astro também é outra que brilhante a participação dele, mas eu tô trazendo esse vídeo aqui que só se ele tivesse feito o Carlão, o taxista Carlão, do Pecado Capital, gente, que tem aquela abertura sensacional também, com a música do mestre Paulinho da Viola. Só se tivesse feito isso, gente, já seria o ápice, tá? Já seria tudo, não precisava fazer mais nada. Ele fez por volta de 80 novelas, ele fez uns 10 filmes, fez 15 participações no teatro. Então o cara tinha uma carreira assim absurdamente grande no teatro, na televisão, no rádio, enfim, no cinema. Mas só dele ter feito o Carlão taxista no Pecado Capital, com um elenco de astros e estrelas assim, coisa assim que é insuperável. Foi feita uma refilmagem, que ele inclusive participou. As refilmagens ele participou, tá? Isso que é interessante.
Não pegaram o fio da meada, não quiseram pegar ali e transformar aquilo só com o tempo e não é legal, não é legal. Peguem esse material original, se vocês conseguirem encontrar aí, pessoal, pega o Saramandaia, O Astro e Pecado Capital, vocês vão ver que coisa sensacional. Mas vamos lá, eu quero como homenagem aqui para esse cidadão que veio em 91 anos, ele nasceu em 33, em São Paulo, ele é paulistano que nem eu, de novembro também que nem eu, finalzinho de novembro. Eu queria colocar para vocês a questão da novela Pecado Capital no seguinte sentido. Até hoje, nesse momento que eu estou falando aqui, eu uso nos meus vídeos aqui, inclusive, né? É uma imagem, vou usar se você não entender o que é. Eu falo assim, caramba, isso é um filme. Eu sempre falo que Tititi e Pecado Capital são filmes estendidos, tá? Eu quero dizer filme estendido, por exemplo, você não fala minissérie, porque você não fala série ou coisa que vale. Não, filmes, é porque realmente é um filme, na acepção da palavra de ser bom, de ser bem conceituado, bem dirigido, bem editado e tal, é um filme incompletado. É uma coisa assim, não estou deixando para baixo os outros tipos, tá, gente, de modelos de produção, não é isso, mas a gente entende que, muitas vezes que um filme bem feito, ele é a sétima arte, né? Ele é envolvimento de tudo ali no meio do caminho ali para você assistir no telão. Eu assistiria Pecado Capital todos os dias no telão, tá, gente? Assim, no cinema, impressionante. E ele tem um dos finais mais dramáticos de todos os tempos, gente. É uma coisa assim, como novela, eu acho que não tem igual. Eu não consigo ver. Tem coisa muito boa depois aí, né? Terra Nostra, os imigrantes e tudo mais tal. Mas aquele final não era o que a gente esperava. Eu lembro que eu estava assistindo no chão da casa da minha avó assim, eu fiquei estatelado. Minha avó. Tava todo mundo em casa, minha avó falou assim, ô bicho, viu que eu tava começando meio que chorar ali e tal, ô bicho, isso aí é ficção. Minha avó falava, minha avó era muito realista, muito pelo chão, assim, bicho, gauchona e tal, ela falou assim, ô Jeff, manteiga derretida, isso aí é ficção, cara, isso é ficção, bola pra frente, ficou triste, legal, o personagem que você gostava e tal, o Carlão, vai lá, amanhã é outro dia, vambora, vamos que vamos. Mas ela falou que as palavras, é bom ter esse tipo de palavra assim, né, de gente que a gente considera muito e tal, minha avó, pô, sagrada e tal, e eu falei, bom, mas nunca saiu, né? Isso aí, o filme Campeão, nossa senhora, nunca saiu ali do coraçãozinho ali, e por isso eu tenho assim um carinho, um respeito, uma memória afetiva tão grande com o senhor Francisco Coco, que daqueles que eu falo aqui, se tivesse nascido em Londres, Estados Unidos, em um lugar lá na cidade dos Estados Unidos, seria na altura ou mais ali que Robert De Niro e coisa que o valha, porque nada contra o Robert De Niro, gente, pelo amor de Deus, adoro o Robert De Niro, mas tipo assim, dizendo que seria ali uma coisa igual ou maior, porque era diferenciado, tinha uma presença, era legal, pois ele mesmo sacaneava com o negócio da voz dele, de fazer aquelas imitações que fizeram dele e tal, de fazer aquela coisa de sempre fazer o mesmo papel, a mesma coisa, a mesma entonação de voz, mas brincadeiras à parte, a carreira com certeza foi bastante longa, a carreira foi bastante rica, porque não é só ser longa, mas acho que ele se aproveitou bastante, eu acho que ele era um camarada diferenciado, com bom humor, era um cara que servia também, pessoal, para propaganda de televisão, né? Não só ele era um cara bom assim na teledramaturgia e tudo mais tal, mas ele era um cara bom também na TV para tudo, para os vídeos de final de ano do canal, para tudo, mas ele era um camarada que você colocava ali e funcionava, a gente gosta muito dele, né? Então, saudoso Francisco Coco, que esteja em bom lugar agora, não é possível que seja só isso aqui, na minha mente não é possível, gente. Então, Francisco, que você esteja aí num lugar agora que, né, você esteja tranquilo, numa boa, legal, aos familiares aqui os meus sentimentos, né, e deixando aqui essa singela homenagem, como já fiz para os grandes, né, de outros países, um brazuca aí que enchia a gente de orgulho, tá bom? Então, Francisco, ele valeu para você, valeu, querido, ó, o Astro, valeu. Dinheiro na mão é vendaval.